A saúde é um estado de completo bem-estar e não apenas a ausência de doenças. A definição é da Organização Mundial da Saúde. Esse bem-estar está diretamente ligado a hábitos saudáveis, em especial no que se refere à nossa alimentação. Por isso, o consumo de produtos naturais é adotado por muitas pessoas. Além de promover o sentir-se bem, eles também podem prevenir e tratar doenças. Um desses produtos é a linhaça. Aliás, ela está na lista dos mais procurados. Para conhecer melhor quais os efeitos do seu consumo no organismo, um estudo é feito pelo curso de nutrição aqui na UPF. Hoje, a Universidade Aberta trata desse assunto. São nossas convidadas a coordenadora desta pesquisa, a professora mestre Nair Luft, e a estudante do 6º semestre de nutrição, Fernanda D'Ameto. Acompanhe a reportagem e voltamos já para a nossa tradicional conversa. Faz mais de 3 anos, eu como sempre com frutas, até nas verduras eu coloco. É muito bom para a saúde, estou me sentindo muito bem desde que eu estou consumindo. A aposentada Elvira é uma das pessoas que acrescenta a linhaça na sua alimentação. Quem consome o produto acredita que ele pode ser eficaz para o bem-estar e para regular o intestino. Também é considerado um grande aliado nas dietas de emagrecimento. A linhaça está disponível em semente, farinha e óleo e nas lojas de produtos naturais é um dos itens mais procurados. Há 10 anos atrás dá para se dizer que nem 20% das pessoas sequer sabiam o que era linhaça, né? Hoje, se você fazer uma enquete, praticamente mais de 80% pelo menos já ouviram falar. Como eu vi que isso é bom, eu continuei, já faz muito tempo que eu estou usando e eu acho, a partir de umas entrevistas que eu vi, umas reportagens, eu achei que era interessante e comecei a usar e achei que vale a pena e aconselho as pessoas a usarem, que é muito bom para a saúde, para a gente se sentir melhor. Inclusive, a gente tem que adaptar para as crianças a partir da alimentação infantil, que daí elas aprendem a comer isso. É bem acessível, é em menos de R$20 o quilo, né? E é um produto que você não usa muito, com 1, 2 colheres por dia é mais que suficiente, né? Então, com 10, 15 reais no máximo você passa um mês consumindo linhaça. A região sul produz bastante, teve épocas que ela era somente importada, e era mais cara. Quem consome a linhaça regularmente garante que se tem resultados positivos. Mas, para saber quais são os reais efeitos do consumo, o curso de nutrição da UPF vem testando o produto em dietas com e sem a linhaça. O objetivo é saber como ela interfere no perfil lipídico do organismo, ou seja, em alterações de colesterol e triglicerídeos, por exemplo. Todo mundo consome, mas não existem assim muitos resultados em relação à quantidade. Esse é um dos nossos desafios. Também a gente objetiva investigar o ganho de peso, em relação à dieta padrão, para ver se a linhaça tem algum efeito em função das fibras, que ela tem presente, do ômega 3. Ele tem efeitos na imunidade e, na verdade, ele tem um efeito também conhecido como anti-inflamatório. Então, em relação à questão da obesidade, que, na verdade, é uma inflamação, a gente está investigando. Na pesquisa, ratos são utilizados para analisar os efeitos da linhaça no organismo. Durante 35 dias, os roedores consumiram a ração preparada pelo grupo de pesquisadoras. Preparar a ração dos ratos, então todos os ingredientes são pesados, de acordo com a receita, uma dieta padrão para eles. O metabolismo dos ratos, geneticamente, são bastante semelhantes aos humanos, em alguns fatores. Trabalhamos com 3 grupos, 3 grupos de 7 ratos em cada. Nós trabalhamos com o grupo controle, que recebeu a dieta padrão para roedores. Nós trabalhamos um outro grupo, nós modificamos a fonte da gordura. Nós substituímos o óleo de soja pela gordura hidrogenada. Terceiro grupo, então, nós trabalhamos a modificação da padrão, continuamos com a gordura hidrogenada e introduzimos a linhaça. O estudo ainda está na fase de análise dos dados coletados. Um dos resultados já revelados é a redução do colesterol nos ratos que consumiram a dieta com a linhaça. Agora, o grupo vai concentrar o estudo para saber a interferência da linhaça na perda e ganho de peso. Nair, como o comerciante diz na reportagem, se ouvia falar pouco em linhaça há 10, 15 anos atrás. Por que disso?
Acho que na verdade foi um alimento que foi surgindo mais, né, frequentemente no Brasil, como a gente sabe que era um produto importado, mais caro, obviamente a acessibilidade um pouco mais dificultada, então hoje ele está mais disponível no mercado, porque o Brasil hoje já produz, né, produz a linhaça um teor maior, né, a linhaça marrom, que E ela tem multiusos, né, não é só na alimentação. Sim, é que na verdade linho é uma planta, né, popular, onde a gente usa a semente para alimentação, tanto humana como também, ela começou a ser utilizada mais para alimentação animal, depois que ela entrou na alimentação humana, e o restante da planta é utilizado para a produção do linho, né? O linho, o tecido que a gente usa lá, camisa de linho, blazer de linho, então ela tem várias utilizações em termos de indústria também. Como a gente conhece pouco da nossa natureza, né, e não se interessa muito em investigar mais, uma pequena planta e tantos usos, ela tem componentes muito importantes para o nosso organismo. Quais são, Nair? Sim, a linhaça ela é considerada um alimento funcional hoje, né, pelas propriedades em função da presença das lignanas, do ômega 3 e das fibras, né? Ela tem tanto fibra solúvel quanto insolúvel e esses componentes eles têm propriedades funcionais que são além, né, daquelas propriedades normais dos nutrientes que a gente estuda já há bem mais tempo, né? Então, realmente ela tem efeitos Ela faz interessantes. bem para o nosso organismo, isso é fato. Sim, ela também é um alimento de origem vegetal, né, rico em proteína, então é outra característica bem interessante, assim, porque o ômega 3 a gente encontra mais sempre em peixes, frutos do mar e as pessoas não consomem muito. Então, eu acho que a linhaça hoje é um aliado para nós nesse sentido, né, em relação principalmente ao ômega 3, não esquecendo dos demais, né, que as propriedades elas se associam e elas melhoram o benefício, né? A gente sabe que existe o óleo de linhaça, que também é consumido, porém no óleo de linhaça nós temos somente o ômega 3. Aí nós já não temos presente as outras substâncias, que são as lignanas, né, e as fibras. Então as lignanas junto com o ômega, elas têm propriedades anti-inflamatórias, então além, né, a gente fala na questão do controle de peso, da questão da obesidade, mas já está reconhecido também, então, a questão da redução do colesterol. É isso que eu ia perguntar para a Fernanda, que é uma aluna que está envolvida com a pesquisa. Afinal de contas, o que eu e acho que todas as mulheres que estão assistindo o programa nesse momento estão com um pouco de curiosidade. Afinal, a gente viu que ela auxilia na redução do colesterol, né? A pesquisa já está mostrando isso. Mas ela ajuda a emagrecer ou não ajuda, Fernanda? Sim, na verdade, como a professora Nair estava falando, os alimentos funcionais, além de ter essas propriedades básicas do alimento, né, ele ajuda a promover saúde ou prevenir certos tipos de doença. E até reduzir alguns problemas de saúde. Só que, na verdade, a gente tem que sempre pensar que, obviamente, não é só isso que vai influenciar na saúde, né? Na perda de peso, tanto na redução do colesterol, triglicerídeos, Não é só comer linhaça que eu vou... Não é só isso. A gente tem que pensar que um estilo de vida todo tem que ser adequado para que tenha esses benefícios, né? Professora, pensando nisso e assim, a longo prazo, qual é a quantidade de linhaça que eu devo consumir diariamente? E se eu consumir mais do que o limite, o que pode acontecer? Na verdade, isso ainda é uma lacuna, né? A gente sabe que já tem alguns estudos mostrando resultados, mas assim, para ter uma evidência, realmente a gente precisa pesquisar mais, né? Porque tem estudos que usam assim 40 gramas, 50, outros usam 12, outros usam 30, então isso ainda não está muito definido, né? Na nossa pesquisa com os ratos, nós usamos 2% de linhaça, que foi uma quantidade pequena, né, relativamente. Existem estudos que usam até 16%, né? Então, e aquela questão toxicológica também ainda está em aberto. Então, a gente tem muitos estudos. Quer dizer que se eu exceder, talvez seja possível que haja não uma intoxicação, mas um excesso que não cause que tire o efeito positivo que a linhaça pode me trazer. Exatamente, que a gente sabe que tudo que é bom tem uma quantidade adequada, né? Então, nem sempre utilizar muito vai ser benéfico, né? Inclusive, assim, claro que não são questões de pesquisas, isso a gente precisa investigar, mas alguns relatos, né, onde às vezes as pessoas consumiram mais, até relataram que o colesterol aumentou. Então, na verdade, a gente precisa realmente investigar mais. Eu queria saber da Fernanda qual é a tua participação, quais as partes da pesquisa com as quais tu mais te envolveu? Eu me envolvi praticamente com a parte prática da pesquisa, né?
a gente tinha que elaborar. O projeto, quando eu entrei, já tinha sido feito, então o que tinha que fazer? Realmente a parte prática. Então, preparar as rações, alimentar os ratos, a parte que a gente tinha que fazer semanalmente de pesar eles, né? E depois, até o final, agora na parte dos resultados. E a gente está falando tanto na pesquisa com ratos, por que pesquisar com animais e não com pessoas? Porque a linhaça, teoricamente, não faz mal, né? Se fosse em termos de teste, a gente já viu muita gente come linhaça, já faz parte da sua dieta, por que usar os ratos? É que assim, os estudos com os animais, a gente consegue controlar os fatores, né, que a gente quer analisar. Então, claro que a população hoje já consome, mas, por exemplo, assim, eu quero avaliar um tipo de gordura para ver se aumenta colesterol ou não. Eu não posso fazer isso com humanos, eu não posso trazer um prejuízo, né? Então, a gente também teve esse objetivo de avaliar, por exemplo, se a gordura hidrogenada aumentava o colesterol ou não, que é a famosa gordura trans, né, que todo mundo, a maioria já ouviu falar, né? Então, assim, com os animais, a gente consegue controlar os fatores que, na verdade, podem também não ser o motivo do resultado, né? Então, por exemplo, a gente faz um estudo com humanos, tem estudos já com humanos, assim, avaliando pessoas já com alterações e consome a linhaça, né, e obtém resultados. Vê uma redução. Mas acontece que, assim, existem outros fatores que podem interferir. Então, assim, geralmente, para ter uma evidência, é importante que a gente consiga controlar os fatores e realmente saber, assim, que aquele efeito foi ocasionado por aquela intervenção, por aquele produto, por aquela substância, né, encontrada no alimento. Até por isso que também a gente utiliza na nossa pesquisa uma dieta padrão para roedores, que é com ingredientes purificados, onde a gente controla todos os ingredientes, né? A gente não usa ração comercial, então a gente consegue monitorar bem isso. A gente inclui, né, na preparação o ingrediente necessário, que a dieta é a AN93M, que nós usamos para os roedores. M é fase de manutenção e G é fase de crescimento, então de acordo com a idade que a gente trabalha. Nós vamos voltar, depois do intervalo, a falar um pouquinho mais sobre isso e sobre a questão do uso dos animais para pesquisa científica, né? Mas você vai ter que esperar, porque nós temos um intervalinho bem rápido aí. Muita gente fala que a linhaça ajuda a emagrecer. Será? Uma pesquisa do curso de nutrição aqui da Universidade de Passo Fundo estuda os efeitos que o consumo da linhaça geram no organismo. São nossas convidadas a professora mestre Nair Luft e a estudante do 6º nível de nutrição, Fernanda D'Ameto. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando da questão da necessidade de fazer uma pesquisa em laboratório em função da possibilidade de controle, né, de como é que esse produto especificamente age no organismo, por isso o uso de ratos. Mas isso passa por um comitê de ética, né? Com certeza, nós trabalhamos com todos os princípios éticos que a gente preza, né, o bem-estar do animal, então a gente tem todo um cuidado, né, com as questões éticas para a realização da pesquisa. E essa questão também de estar em laboratório, porque se tu vai pesquisar com humanos, o humano sai, come o que quer, né? Pode, porque como a Fernanda disse antes, né, Fernanda? Às vezes tu tá com aquilo de que tu, então, vai emagrecer na cabeça e aí acaba se cuidando mais e aí não tem um controle efetivo do resultado. É isso? Exatamente, né? A pesquisa de laboratório tem esse objetivo, né? Claro que a gente faz uma pesquisa no laboratório para ter essa base e geralmente depois a gente avança, né, para a população. Mas realmente quando a gente quer especificamente saber quais são os efeitos, né, quem está produzindo o resultado é importante, né? E a gente está aqui falando muito do emagrecimento, que é uma curiosidade, uma vontade que todas as mulheres têm e se preocupam em algum momento com isso, né? Ou a maioria delas, mas a linhaça tem outros benefícios para o organismo, né? Com certeza, ela é um alimento rico em fibra, né? A fibra solúvel, justamente que forma aquele gel, aquela goma, dá o efeito de saciedade, também já tem uma interferência no controle da alimentação. É importante para a função intestinal adequada, né? Para quem tem dificuldade, só
só que daí não pode esquecer de consumir líquidos junto com o alimento, né? Mas hoje tem também estudos já mostrando alguns efeitos em relação ao câncer, né? Câncer de mama, alguns estudos em relação a questões neurológicas, formação de bainha de mielina. Então, realmente, assim, é um alimento que vem agregar valor à nossa alimentação, né? Para quem busca saúde, então, realmente, a gente investiga, a gente busca algumas respostas para as nossas perguntas, mas, com certeza, a gente sabe que a inclusão desse alimento no dia a dia, ele é benéfico, né? O que falta é a gente realmente saber quanto que eu preciso consumir. Fernanda, e como é para você, além de estar em sala de aula, refletindo sobre aspectos teóricos, estudando os alimentos, estar participando de um processo prático de aplicação desse conhecimento? Para mim, a pesquisa, eu acho uma das principais áreas da nutrição, tanto no aprendizado como para atuar depois, né? Eu acho que a expectativa de vida da população vem aumentando cada vez mais, por causa de diversos fatores, mas principalmente por causa da tecnologia de diagnósticos e da pesquisa com tratamentos. Mas se a gente conseguir cada vez mais pesquisar essa parte de alimentos e fazer uma prevenção de doenças, a gente vai ter um ganho muito grande. Nós falávamos no programa da semana passada na questão da sustentabilidade, de construir edifícios sustentáveis, de usar esses edifícios de forma sustentável. Quer dizer, existe uma tendência hoje das pessoas se preocuparem com aquilo que é mais saudável, com a qualidade de vida. E nesse sentido a gente vê a emergência da utilização de muitos produtos orgânicos. Que outros produtos vocês percebem que estão se destacando nesse momento e que podem garantir, através da alimentação, uma melhor qualidade de vida? A gente tem uma diversidade grande de alimentos, né, para a nossa utilização, mas a gente sabe, assim, da falta do consumo de vegetais em geral, né? Frutas, verduras, a gente sabe, tem a questão dos agrotóxicos também, por isso que nós precisamos também aliados de outras áreas, né? O pessoal que produz alimento, não só se preocupar em produzir em grande escala, mas produzir um alimento com qualidade, né? Porque o alimento, ele tem uma função no nosso organismo, que é promover saúde, né? Então, automaticamente, isso é uma questão muito importante, a gente ter também essa preocupação de outras áreas na produção, né? Mas, realmente, vegetais, frutas, muitas pessoas não têm o hábito do consumo e eles têm diversas propriedades. O fast food ganha hoje em dia, né? Exatamente. O que a gente encontra no fast food? Excesso de consumo de sódio, de gordura saturada, que é a mais maléfica para a nossa saúde, mais prejudicial. Então, realmente, é uma preocupação que já vem se estabelecendo na infância e, obviamente, vai se refletir na saúde do adulto lá no futuro, né? E Nair, tu falou em agrotóxico, né? Existe uma diferença entre a linhaça marrom e a linhaça dourada. Que diferença é essa? E tem a ver com agrotóxicos também, né? Sim, a linhaça marrom, ela é produzida em climas quentes e é produzida com agrotóxicos. A dourada é produzida em climas frios e sem a presença de agrotóxicos. Então, essa é a principal diferença, porque em termos de composição... A gente consegue identificar elas na hora de comprar? Sim. E pode dar preferência para a dourada? Pode, ela tem um custo um pouco mais elevado, certamente em função da própria condição, forma de produção, né? Mas, assim, é o que a literatura nos mostra, é isso, né? Acredito que todo mundo preze por essa questão. Na verdade, a questão da produção, a gente nunca sabe como que o alimento exatamente foi produzido, né? Mas essa é uma das características, porque em termos de composição, de substâncias, elas são bastante semelhantes. Não há, assim, dizer que a dourada tem mais alguma substância que a marrom, é mais pela forma de produção mesmo. Bom, nós temos aí, a Fernanda ou a professora Nair podem nos ajudar. Nós temos as linhaças trituradas, as moídas, né? Temos em óleo, que a Pro já explicou que tem uma perda de alguns ingredientes, alguns elementos. E temos as linhaças em cápsula, que também são vendidas nessas lojas de produtos naturais. Existe alguma diferença entre eu consumir a linhaça moída
E a linhaça em cápsula? Essa linhaça em cápsula também representa uma perda de algum tipo de nutriente? Depende muito de como que ela foi manipulada, né? Porque, na verdade, a linhaça, quando você compra a semente, o ideal é que você triture ela para consumir, porque o efeito dela triturada é melhor no organismo. Porém, tem que ter todo um cuidado com o armazenamento, né? Você vai manter ele num frasco fechado, que não tenha luminosidade, e também acondicionado na geladeira, né? E tentar triturar assim, no máximo por uma semana. Por isso que é ruim comprar, por exemplo, no mercado, aquela que vem triturada, naquele saquinho transparente, ela perde as propriedades, ela oxida a gordura insaturada, que é o ômega 3, que é uma das Mas então eu tenho que substâncias. comprar ela nas lojas e triturar em casa. Seria o ideal, E né? mas e eu triturando em casa, ela não tem essa perda? Não, ela tem, na verdade, sim, que você pode fazer uma quantidade menor, né? Você faz uma quantidade menor para consumir dentro daquela semana, armazena adequadamente e você vai consumir e você vai ter uma perda menor. Agora, lá no supermercado, quanto tempo faz que ela está triturada, né? Que ela está exposta à luminosidade, que daí a gordura oxida e perde a sua propriedade funcional, que a gente fala. Não totalmente, mas a perdas diminui, né? Principalmente do ômega 3, que sofre oxidação. Que é um ingrediente super importante dentro da linhaça. Que inclusive entre os vegetais, a linhaça é o alimento mais rico em ômega 3. Ela tem em torno de 43%, enquanto lá na soja, por exemplo, em outras sementes, nozes, tem 7, 10%. Fernanda, tu consome linhaça no teu dia a dia? Sim, procuro consumir linhaça. E a professora Nair também? Também, eu sempre preparo conforme eu estava orientando, né? A gente pode consumir com frutas... Eu ia dizer misturar com o quê? Frutas picadas no café da manhã, no iogurte, até no sorvete fica gostoso, né? Assim, porque na verdade a linhaça crua, assim, ela não tem um sabor muito característico, né? Ela tem um pouquinho, um odor, assim, na hora que tu prepara, mas ela não vai mudar o sabor do teu alimento, né? Você pode associar ela também a outras farinhas. Eu, às vezes, misturo com gergelim, com aveia, né? Você pode fazer um mix, fazer pão, fazer panquecas. Tem Nada disso anula as proteínas, os nutrientes da linhaça. A gordura que às vezes sofre um pouquinho mais de oxidação quando você coloca ela sobre aquecimento, né? Então, é importante que você consuma ela crua também, né? Mas assim, estudos também mostram que no aquecimento, se não for muito elevado, também não é aquela perda total, assim, você diminui um pouco, mas você mantém a propriedade. A gente falou bastante aqui no ômega 3, o ômega 3. O que o ômega 3 faz com o nosso organismo? O ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias, né? Então, ele ajuda a diminuir as doenças cardiovasculares, a questão da obesidade, né? Tem várias questões em que ele atua no organismo. Então, a principal característica dele é a propriedade anti-inflamatória, mas também, assim, ele é considerado uma gordura insaturada, né? Então, diferente daquela gordura animal que aumenta o colesterol, sim. Então a gordura insaturada, ele tem a monoinsaturada, inclusive um percentual considerável. Então ela é mais saudável que, por exemplo, qualquer gordura de origem animal. Eu fico pensando porque o ômega 3 também a gente encontra em cápsula, né? Tu pode comprar. Tem algum problema na questão da automedicação? Eu ir lá comprar cápsulas de ômega, não, automedicação, não, o autoconsumo, né? Ir lá comprar e começar a tomar por conta própria, sem uma orientação do nutricionista ou algo assim. Ele pode ser prejudicial? Olha, é sempre importante ter uma orientação, né? Porque dependendo da dosagem, às vezes as pessoas querem muito imediatismo no resultado. E o importante, assim, que a gente tem que se preocupar com a alimentação no dia a dia, né? E que nem a Fernanda estava falando, a questão da prevenção, né? Então, você procura ter uma alimentação saudável desde a infância, você vai ter muito mais saúde na vida adulta. Você vai envelhecer com saúde, né? Eu ia perguntar, falando da infância, Fernanda, crianças também podem consumir linhaça? Podem, sim. É indicado também. Na mesma quantidade que o adulto, embora a gente não saiba exatamente qual é a quantidade, sim. Né? Ou é preciso ter cuidado, Pro? Na verdade, a gente pode ter um pouco de cuidado com a mistura de alguns alimentos, né? Então, por exemplo, a criança está em fase de formação, ela precisa muito cálcio, então a linhaça, como é rica em fibra, ela pode atrapalhar um pouquinho a absorção do cálcio. Então, é só a questão da combinação, por isso que é importante a orientação de profissional, né? Da forma adequada, com o que você vai
dar essa linhaça para a criança, né? Então, alguns cuidados são importantes sim, né? Não assim, utilizar de qualquer forma. Não é porque é natural que não é nocivo, que não pode ser nocivo. Não, com certeza. Tem efeitos que a gente fala das interferências na absorção de outros nutrientes, né? E como criança em fase de formação, muitas vezes pode haver uma gravidade maior se não consumir com cuidado, né? Bom, eu quero agradecer a professora Nair pela presença, a Fernanda, estudante do curso de nutrição, que também faz parte dessa pesquisa, e dizer que você que está em casa, vale a pena consultar um nutricionista para saber em que momento da vida você está e o que é preciso consumir nesse momento. Cada fase da vida e cada pessoa tem um conjunto de nutrientes, de proteína que precisa consumir mais ou menos, e a orientação de um médico ou de alguém especializado é fundamental para uma alimentação saudável. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui, mas nós voltamos semana que vem com uma outra reportagem, com uma outra entrevista sobre novas pesquisas realizadas aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!